Seja bem-vindo ao Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. A gente fica num lugar muito lindo do Rio de Janeiro, cercado por belezas naturais, além de um vizinho muito especial que é o Cristo Redentor. Se você não conhece, eu te convido a vir aqui. Para um passeio, claro, né? Bem melhor. Por aqui, salvar é a nossa natureza. E a cada semana, a cada episódio, nós vamos trazer especialistas para conversar sobre assuntos que vão contribuir para o seu conhecimento em geral e, é claro, para que você tenha mais saúde e mais qualidade de vida. Siga-nos nas redes sociais para você ter mais dicas assim. E para nos encontrar é muito fácil. Digite aí no Instagram ou nas outras redes sociais o nome das nossas unidades: Hospital Adventista Silvestre, Centro Médico Adventista Silvestre, que fica em Botafogo, e o Hospital Adventista Silvestre de Itaboraí. Bom, hoje nós temos pessoas especiais para conversar com a gente sobre um assunto que talvez você ou alguém na sua casa já tenham precisado saber um pouquinho a respeito, que é sobre cirurgia bariátrica. Será que todas as pessoas podem fazer esse tipo de cirurgia? E por que alguém precisa fazer essa cirurgia? Para conversar com a gente, nós temos aqui, vou apresentar primeiro a doutora Marília Espíndola, Marília Bittencourt Espíndola. Por favor, se apresente melhor. Olá, é um prazer estar aqui com vocês e também com os nossos amigos que estão nos assistindo. Eu sou cirurgiã bariátrica, sou cirurgiã oncológica, cirurgiã geral e faço cirurgia bariátrica há 24 anos. Atualmente eu atendo aqui no Hospital Adventista Silvestre e no Centro Médico Adventista Silvestre de Botafogo. E também sou gestora médica do Centro Cirúrgico aqui do Hospital Silvestre. Que bom. E conosco também está a Natália Pinto, mas é doutora também, não é isso? Então, se apresente melhor para a gente, por favor. É uma oportunidade incrível estar aqui, eu agradeço o convite. Falar sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica, para mim é sempre muito encantador. Eu sou a Natália, sou médica, a minha especialidade médica inicial é terapia intensiva, eu atuo em CTI, mas ao longo de toda a minha vida eu convivi com a obesidade até um determinado momento em que eu fui candidata à cirurgia bariátrica, eu estou completando 2 anos de operada, e toda a transformação que eu vivi ao longo desse processo me levou a uma recolocação dentro da medicina, em que agora eu migrei para a área de nutrologia, para acompanhamento pré- e pós-cirúrgico de pacientes bariátricos, por conta dessa grande paixão que nasceu depois da minha cirurgia, né? Que legal. Então, que essa é a minha bom. nova atuação. Ou seja, a tua própria experiência te motivou a trabalhar exato. também com isso. Interessante. Bom, a gente pode começar então, e fiquem muito à vontade para as duas comentarem a respeito o que é obesidade. Como é que é definida a obesidade? Então, a obesidade ela é definida como excesso de gordura corporal. Mas como é que a gente vê isso, né? A gente tem uma imagem que vai mostrar aqui que é bem interessante para a gente pensar, né? O que está em amarelo brilhante é a gordura e o que está em branco, osso, vermelho, a massa muscular. Então, quando a gente tem o excesso de gordura no corpo, isso vai causar doença. E a obesidade é uma doença, que eu acho que é a primeira coisa importante que a gente precisa falar aqui. Não é só estar acima do peso, não é um Exatamente. detalhe. Estar acima do peso já é a doença. Já é uma doença. Já é a doença. E isso é que é a coisa interessante, porque a gente recebe o paciente no consultório muito triste e com uma carga emocional muito grande, porque o paciente vem com vários estigmas dele, né? Que ele escuta que obesidade é relaxamento, é falta de amor próprio, que é falta de autocuidado. Preguiçoso. Que é preguiçoso, exatamente. Então, entender, acho que assim, a primeira coisa é entender, a obesidade é uma doença grave que não tem cura, ou seja, uma vez obeso, obeso para sempre, obeso com o peso adequado, obeso com o peso fora de controle. Então, um paciente que fez cirurgia bariátrica, ele é obeso. É como se fosse o alcoólatra, que está há 45 anos sem beber, ele é alcoólatra. A doença ainda está ali. Entender isso da obesidade, acho que é o primeiro passo. E como é que a gente define isso? A gente vai medir a relação entre o peso e a altura. Existem N formas de se identificar e diagnosticar a obesidade. A mais fácil é o peso em quilogramas dividido pela altura ao quadrado, ou seja, a pessoa tem 1,60 m, pega 1,6, multiplica por 1,6, vai dar um número, divide o peso por aquele número, vai
cai numa tabela. Então, o que, que se tem? Os números variam um pouco, mas em torno de 19 até 25 quilogramas por metro quadrado, 24,9, seria o peso adequado. De 25 a 30, sobrepeso. De 30, começa a obesidade. Obesidade grau 1 de 30 a 35, obesidade grau 2 de 35 a 40, obesidade grau 3 de 40 a 45, superobesidade acima de 45, super acima de 50 e assim vai indo. Tá? Então, entender isso é muito importante. E ver, essa imagem, ela mostra bem os principais problemas que a gordura causa, porque a gordura vai se infiltrando. Se a gente for ver, a imagem do cérebro tem infiltração gordurosa, o fígado, que é um dos grandes problemas, das grandes doenças que a gente vai ter daqui a um tempo, principal causa de transplante de fígado, em alguns países já é a obesidade e deve ser a partir de 5 anos para frente a principal Não, a causa. obesidade hoje é quase que uma pandemia, né? A obesidade é uma pandemia. É uma já pandemia, é uma já é. pandemia, né? Então, Eu achei que fosse uma epidemia, mas já é uma E pandemia. ela já então. vem com as coisas, com outras doenças associadas. Então, a obesidade por si só, sozinha, sem nenhuma outra doença, ela já aumenta a mortalidade. Mas ela vai levar a outras doenças. Então, ela vai levar a aumentar uma série de riscos de morte, uma série de tipos de câncer, apneia do sono, infarto, incontinência urinária, doenças osteoarticulares. A gente olha só a conformação do joelho e do tornozelo dos pacientes. São pacientes que têm a mesma altura, um tem 55 quilos e o outro tem 115. Então, esta alteração toda, a obesidade visceral, que é essa obesidade interna aqui, que é a obesidade que vai causar pressão alta, diabetes, problemas cardiovasculares, cerebrovasculares. Agora, eu achei interessante, né? A doutora Natália mencionou que passou pelo processo de uma bariátrica, então, assim, você vivenciou isso na pele, de precisar perder esse peso, de precisar passar pela cirurgia, e mudou o foco profissional seu para poder atender agora esse público. Uma vez que você passou por isso, agora você tem esse olhar que é diferenciado, eu entendo. Enquanto médico, a gente muitas vezes se volta para tudo que a gente leu nos livros e aprendeu ao longo dos nossos estudos, né? Mas quando a gente tem a experiência na nossa pele, a gente tem a prática dentro da nossa rotina, a gente entende como aquilo tudo repercute na nossa vida e a gente entende justamente isso que a doutora Marília falou sobre a obesidade ser uma doença, né? Ela precisa ser individualizada e respeitada como tal. A gente percebe hoje em dia, porque a obesidade é um processo muito solitário, é um processo de muito julgamento, né? É sempre, desculpa a expressão, mas o gordo preguiçoso, o gordo safado, sem vergonha, e são estigmas que dificultam cada vez mais, que isolam cada vez mais esses pacientes e que promovem cada vez mais uma perpetuação desse estado, porque a pessoa se coloca naquela condição de fato. Quando, na verdade, a grande maioria dos obesos sempre foi aquela pessoa adoecida que brigou com a balança a vida inteira, muito majoritariamente num efeito sanfona, que atravessou vários ciclos, né? Ciclo de automedicação, ciclo de tentativas e frustrações, ciclos de perdas e reganhos. Então, a gente entender que esse processo é muito individual, pessoal, é muito solitário, que a obesidade é uma doença por si só. Às vezes a gente correlaciona muito a hipertensão, diabetes, a obesidade isoladamente é uma doença que aumenta risco cardiovascular, aumenta a causa de morte. E aí a gente às vezes entra num limbo que é muito perigoso da obesidade, né? Que é o que a gente chama de obeso metabolicamente saudável. Aquele cara que a gente pede vários exames, rastreia toda a parte metabólica dele, rastreia vários problemas secundários e ele está liso. Ele não tem uma diabetes, uma resistência à insulina. Aí ele fica confortável naquela situação. Ele está ótimo. Mas vai avaliar é uma a questão de articulação. tempo. É uma questão de tempo. Sim, ele vai a qualquer muito, momento a bomba vai explodir, e né? tem vários tipos de rastreios que não fazem parte desse processo. Então, você não vê, por exemplo, o desgaste articular desse paciente.
Você não faz alguns, de repente, exames de imagem que infiram a gordura metabólica, a gordura visceral que ele tem. Então, aonde está essa gordura? Está só no peso, sem nenhuma repercussão clínica? Não, o processo está ali escondido, está se arrastando e a coisa está evoluindo, né? Entendi. Então, obesidade é um processo muito complexo. Agora, falando um pouco da cirurgia bariátrica, né? O que é a cirurgia bariátrica? Vamos tentar explicar isso de uma forma bem simplificada para todo mundo que está nos acompanhando entender. E quais são os tipos mais comuns desse procedimento? A cirurgia bariátrica, e aí é até uma mudança de nomenclatura de alguns poucos anos para cá, que hoje a gente tem cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica, né? E aí, até nós médicos mesmo, às vezes ficamos meio restritos à cirurgia metabólica, IMCs entre 30 e 34, com diabetes. A gente vai falar depois até da indicação disso. Mas a cirurgia bariátrica é a cirurgia feita para redução de peso, né? A cirurgia metabólica é a cirurgia de um paciente doente que precisa tratar aquela doença associada à doença obesidade. Então, paciente diabético, muito diabético, de difícil controle, independente muito até do próprio IMC dele, né? Aí tem 50 e tem uma diabetes de difícil controle, é uma cirurgia metabólica, né? Então, entender isso, e assim, voltando um pouquinho, que eu acho que é uma coisa importante, eu estou aqui maravilhada com a presença da doutora Natália, porque quando a gente fala, por exemplo, eu falo da minha experiência profissional, ela fala das duas coisas, experiência profissional e da experiência como paciente. Isso tem um peso absurdo para o que ela fala, né? Diferente, eu posso falar a mesma coisa, mas o dela vai ter um impacto muito mais importante, né? E a cirurgia bariátrica, ela tem hoje estabelecidos no Brasil 2 tipos de cirurgia, que a gente vai ver ali na imagem, que é o bypass gástrico e a cirurgia de sleeve, ou manga gástrica, né? Já pode colocar a imagem? Pode. Acho que é a segunda imagem. Até vai aparecer aqui na imagem a banda gástrica, que era uma coisa que se fazia, né? Se fez muito nos Estados Unidos, mas a gente acaba não fazendo mais aqui, né? A gente tem 3 tipos aqui de cirurgia, que é o bypass gástrico, que ele vai ter uma atuação tanto na redução do estômago, quanto no desvio do intestino. Então, ele vai agir na quantidade que eu consigo ingerir e vai agir na quantidade que eu absorvo também. Por quê? Porque essa parte desviada aqui, que pode ser 1,5 m, 2 metros de intestino delgado, aqui não vou ter absorção. Eu só vou ter absorção depois dessa emenda para baixo, né? Então, ela vai agir dessas 2 formas. É uma das principais cirurgias metabólicas que nós temos atualmente, né? Mas também, como cirurgia bariátrica, nós temos o sleeve, que é a manga gástrica, que ela só vai diminuir o estômago, basicamente. Mas aí, nessa diminuição, e é uma coisa muito interessante, que quando eu comecei na cirurgia bariátrica, a gente não sabia nada de hormônio gastrointestinal. Nada. 0. A gente achava que era uma coisa puramente mecânica. Com o passar do tempo, com os estudos, se viu que o nosso, hoje todo mundo já ouviu essa frase, né? O intestino é o segundo cérebro. Quem ainda não ouviu essa frase? Por quê? Porque o intestino, o trato gastrointestinal, ele produz hormônios que atuam no nosso cérebro e relacionam isso à nossa saciedade, à nossa busca por comida, a nossa sensação de que está satisfeito, né? E aí a gente vai ter leptina, grelina, peptídeo YY, vai ter a própria insulina atuando, né, nisso daqui. E hoje se sabe que, mas ali vai ser só uma cirurgia mecânica, porque só reduziu o sleeve, essa terceira aqui, né? Não, porque ele tem essa capacidade também de alterar os hormônios gastrointestinais produzidos pelo fundo gástrico, que é essa parte de cima ali, né? Então, é muito interessante isso. A última cirurgia que a gente tem lá, ela não é ainda uma cirurgia muito feita, né, pelo que chama duodenossuite, que começou lá, o duodenossuite passou para o sleeve, e hoje a gente faz basicamente essas cirurgias do meio aqui, essas 2 cirurgias do meio, porque lá a gente tem uma perda muito grande de eletrólitos e de absorção. Mas, basicamente, a gente tem essas 2 cirurgias, o bypass gástrico e o sleeve ou manga gástrica, que a gente faz hoje.
São nomes assim diferentes, mas São, e processos diferentes também, são né? processos. Uma dúvida que eu tenho, tá? É, nessas cirurgias onde é retirada uma parte do intestino, seja 1,5 m, menos, mais, não sei, né, se tem essa diferenciação de tanto que se tira, isso não atrapalha na absorção dos nutrientes que a pessoa come depois dessa cirurgia? Ou sim ou não? Tem que suplementar para poder. Enfim. Então, a primeira coisa só, eu vou deixar ela responder, tá? Mas a gente não tira. A única cirurgia que se tira alguma coisa é o sleeve que sai este pedaço aqui. Ah, tá. Então o Aqui a intestino gente não só tira nada. desvia. Porque o Ah, que que ok. acontece? Aqui, nessa parte, sai tanto a bile quanto o suco pancreático. Então, a absorção, e aí vem também um pouco de suco gástrico nessa cirurgia aqui. A absorção, ela vai se dar quando estes líquidos se misturam com a comida. Uhum. Então, a gente vai desviar a comida, o intestino continua lá, não é retirado nem nada, Ah, tá. mas ali não tem absorção. Agora, A gente fala na nutrologia que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia desabsortiva, né? Isso é o que leva ao emagrecimento. Você absorve menos tudo que levava você a ser um paciente obeso. Uhum. Mas o nosso corpo não tem o entendimento de selecionar, opa, esse daqui é o vilão da história, não vou absorver, essa daqui é uma vitamina super importante para o meu cabelo, para a minha proteína, para o meu desenvolvimento muscular, então essa daqui eu preciso. Desabsorve tudo. Então, a gente reforça muito a importância de todas as suplementações do paciente bariátrico, não só contínuas e com acompanhamento seriado, mas também específicas para o paciente bariátrico, justamente por conta desse potencial desabsortivo da cirurgia, né? Quando a gente, inclusive, entende que é um paciente que às vezes não vai aderir muito a essa coisa do tratamento e das reposições, a gente percebe claramente que vai ser um paciente que vai trocar algumas doenças por outras, né? Porque ele era hipertenso, ele era metabolicamente todo descompensado, ele era diabético, ele vai provavelmente corrigir tudo isso por conta da cirurgia, mas ele vai ficar sarcopênico, porque ele não faz a suplementação de proteína adequada, ele vai ficar com a vitamina D baixa e vai sofrer todas as repercussões disso. Ele vai ter uma alteração eletrolítica toda modificada, que pode repercutir em muitas funções, inclusive com riscos de arritmia cardíaca. Então, é uma escolha sempre, né? E aí, essa desabsorção da cirurgia bariátrica justamente não é seletiva. A gente vê muita gente que às vezes não sabe esse manejo específico do paciente bariátrico e tenta suplementar, por exemplo, não, toma esse suplemento aqui para gestante. Não vai resolver. É de público gestante, não é paciente que não absorve, né? Então, assim, a desabsorção, ela não é seletiva, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser suplementada com muita seriedade, porque isso dá margem, sim, para muitos outros problemas quando não acompanhada. e uma coisa que também é interessante a gente observar é que o paciente, porque assim, obesidade não é sinônimo de boa nutrição. Exato. Então, a gente recebe muito paciente obeso desnutrido. Não, e a gente via isso muito antigamente nas crianças, né? A criança, quanto mais fortinha ali, o bebezinho, ou né, um aninho tal, se fosse bem rechonchudinho, não, esse aí tá saudável. Saudável, E o outro que tava lá fortinho. magrinho, nossa, mas essa criança não come direito, olha como é que tá magrinho. Totalmente errado esse Então, conceito. desvincular a ideia de que o obeso ele é um supernutrido é importante, porque a gente recebe no consultório muito paciente obeso que ele já tem um déficit absurdo de todas as vitaminas, já é um desnutrido crônico, às vezes até um paciente mais grave que precisa tratar muito isso antes até da cirurgia. Então, desvincular isso, porque a obesidade também vem do que assim, a relação entre o que eu como e o que eu gasto, né? Então, eu como muita caloria, que é o que vai acumular sob a forma de gordura, né? Então, eu vou comer muita caloria e vou gastar pouco, isso é ruim. E como a gente viu lá naquela primeira imagem, a relação entre massa gorda e massa magra. Se eu tenho muita massa gorda e pouca massa magra, e esse é um dado absurdo, assim,
Eu coloco aqueles 2 pacientes que a gente viu no início a fazer o mesmo exercício na esteira pelo mesmo tempo, o paciente magro vai gastar até 4 vezes mais calorias do que o obeso. Isso é injusto, é no mínimo injusto. Por quê? Porque para ganhar meio quilo de gordura, eu tenho que comer 4.500 calorias em excesso. Aí vamos aproveitar a nossa nutróloga. Quantas calorias em média tem uma torta daquelas de padaria? Aquelas assim, É bonitas. fit ou é convencional? A convencional, aquela engordite mesmo, aquela bem... Isso. Em média, assim. Em média, a depender do sabor, do recheio, da cobertura, umas 500, 600. Assim, uma fatia tem 500 calorias. Dependendo do recheio, do sabor e da cobertura, pode ter 700 calorias. Numa fatia de torta. Aí se a pessoa inventa de comer 4, 5 ou metade dessa Acabou, meio quilo torta... de gordura absorvido e acumulado. Qual que é o problema inverso? É que para perder meio quilo de gordura, eu preciso gastar 4.500 calorias em excesso. E aí eu vou lá para a esteira, né? Lembra, eu sou obesa, eu vou gastar 4 vezes menos calorias do que o paciente magro. Aqui, ó. Isso, pode colocar. Menos calorias que o paciente magro. Aí eu vou lá para a esteira e fico lá. Aí vai um magrinho do meu lado correr na esteira, né? Eu não consigo correr, não tenho articulação para isso. Né? A dificuldade, Tem saúde pra fazer cardiovascular exercício. para Eu isso. vou perder meia fatia de torta em 1 hora de exercício aeróbico. Não vou. Até porque o ritmo aeróbico da pessoa com mais a peso é gente pode diferente. botar no mesmo Né? ritmo. Pode É. botar no mesmo ritmo, a mesma frequência cardíaca, esse aqui vai perder 4 vezes menos que aquele lá. Por quê? Porque a relação massa magra e massa gorda determina também o metabolismo. E aí o paciente vai para a esteira, vai lá, faz, acontece, não dá resultado. O magrinho que está do lado vai lá, faz um monte de exercício, dá resultado e ele acaba desistindo também. Isso tem- a gente está considerando no mundo ideal, né? Porque a performance de um paciente obeso dificilmente, claro Vai que ser tem igual os a obesos outra. atletas e tudo mais, mas dificilmente um paciente obeso, nesse nível que a gente está conversando aqui, de candidato à bariátrica, vai ter uma performance cardiovascular, pulmonar, resistência suficiente para ter uma atividade física equivalente a um paciente que é mais magro, tem mais força muscular, mais massa e tudo mais. Né? Ou seja, vai perder menos ainda. Sim. Então, a gente, quando passa para a cirurgia bariátrica, a gente também tem que trabalhar isso na cabeça do paciente no pré-operatório. Agora, quem vai ser esse paciente que vai estar apto para fazer uma cirurgia bariátrica? Tem critérios específicos? Como é que funciona? Dentro da obesidade, a gente tem diversas classificações que colocam esse paciente como candidato a determinados tipos de tratamento. Não é porque um paciente tem um determinado IMC que ele já pode, por exemplo, inclusive começar uma terapia Não é medicamentosa. Eu estou com sobrepeso, eu já posso ser candidato a um análogo de GLP-1, por exemplo? Não necessariamente, tem vários pré-requisitos. Então, a gente tem os IMCs mais iniciais, né, que a gente sempre tenta trabalhar com a coisa da mudança do estilo de vida, que parece um martelo que a gente bate toda hora, mas é o quesito inicial para toda a transformação da obesidade, em qualquer que seja o tratamento ao qual aquele paciente seja eleito, né? Depois, num outro determinado intervalo de IMC, ele começa a ser candidato às terapias farmacológicas, e aí a gente tem uma gama diversa com vários tipos de efeito e muitos efeitos colaterais também, que a gente tem que sempre saber selecionar qual paciente é candidato a qual classe de medicação, mas tem o IMC relacionado à indicação de tratamento farmacológico da obesidade, e quando a gente tem uma refratariedade desse tratamento, um tempo muito prolongado de tentativas sem sucesso nessa terapia de emagrecimento, inclusive associado com outras comorbidades, a gente coloca esse paciente como candidato à cirurgia bariátrica metabólica, né, metabólica bariátrica. E uma coisa que às vezes a gente não fala muito e fica muito no público adulto, a cirurgia bariátrica ela não é um recurso exclusivamente para os pacientes maiores de idade. A gente tem paciente menor de idade, a gente tem paciente inclusive pediátrico que pode ser candidato à cirurgia bariátrica. Claro, tem outros
tipos de acompanhamento, tem outros tipos de pré-requisitos, né? A gente tem que ter um maior de idade responsável, a gente tem que ter um pediatra na equipe dando seguimento a esse paciente junto de todo o acompanhamento. Mas dentro desse crescimento exponencial que a gente conversou aqui, pandêmico da obesidade, a gente percebe de forma muito triste um aumento muito expressivo na obesidade infantil, né? Inclusive já com indicação de tratamento medicamentoso. Paciente criança usando injetável. Então, assim, é quase um mundo inimaginável, Sim. mas que já é franca realidade nos nossos consultórios. E a gente esquece um pouco, às vezes, esse público, né? Então, assim, atenção às nossas crianças. Esse Sim. processo está sendo muito assustador. Não, e certamente é uma questão de estilo de vida dos pais, Com certeza. né? Que já são, às vezes, obesos, e aí a criança vem e continua no mesmo estilo de vida dos pais, e ela vai seguindo o mesmo caminho e fica uma criança obesa também. Isso cria uma discussão que sempre existiu, né? A obesidade, ela é genética ou ela é comportamental, ambiental? E hoje o que se sabe, que existe um componente genético, sim, existe. Existe o componente a mãe, uma criança que nasceu acima do peso, uma mãe que teve um diabetes gestacional, que são os picos de multiplicação de células gordurosas do corpo que começam intragestacional, né? Mas hoje se vê muito comportamental e de ambiente onde a pessoa vive, né? Então, assim, não é porque eu tenho um IMC de 35 ou mais que eu fui lá, fiz o cálculo, eu acho que eu sou candidata à cirurgia bariátrica. Existem coisas que precisam ser vistas antes. Então, por exemplo, vou falar de cirurgia bariátrica, depois a gente comenta de cirurgia metabólica. Tem doença associada? Tem uma obesidade estável há mais de 2 anos? Quando a gente começou a fazer cirurgia bariátrica lá atrás, houve um boom de pacientes que engordavam para operar. Exato. Então, assim, eu não tenho eu não tenho nenhuma doença, né, o obeso metabolicamente, entre aspas, saudável, e o paciente tinha, lá, 38, 39 de IMC, ele engordava para chegar no 40 para ter o índice para operar. E aí, com isso tudo, foi se aumentando o estudo e se modificou. Então, hoje, acima de 35, com doenças associadas à obesidade, os 35 kg por metro quadrado do índice do IMC, acima de 40 com ou sem doença, para cirurgia bariátrica. Para a cirurgia metabólica, acima de 30 até 34,9, ou acima de 30, com diabetes há menos de 10 anos diagnosticado, com pelo menos 2 anos de acompanhamento com nutricionista, com idade entre 30, e aí na cirurgia metabólica, né, com idade entre 30 e 70 anos, que a margem de 70 hoje também é uma coisa discutível, a depender da avaliação pré-operatória, né? E com insucesso comprovado em terapias medicamentosas para o controle da diabetes ou da resistência insulínica. Então, existe essa indicação. Mas assim, então eu vou lá, estou assistindo o podcast agora aqui do Silvestre, vou fazer, vou pesar, vou medir, vou fazer meu calculinho. Eu entrei em todos esses critérios, vou poder fazer cirurgia bariátrica. Calma. A gente precisa avaliar outras coisas. E a obesidade, ela não é uma doença que tem um fator só, ela é uma doença multifatorial. E eu preciso avaliar tudo isso. A gente começa avaliando o paciente pedindo um recordatório alimentar de 7 dias. Então, o que é o recordatório? Pode fazer isso, já chega na consulta com isso pronto, vai adiantar muito a tua vida. Anota durante 7 dias o dia, anota que dia é, o horário, o que comeu e a quantidade que comeu. E aí, gente, nesse recordatório, eu peço sempre para os pacientes... Isso tem que ser verdadeiro, né, gente? Além de ter que ser super verdadeiro, a pessoa precisa ser verdadeira com ela mesma. Mas o que é mais importante? É tudo que ela colocou na boca tem que estar naquele recordatório. Tomou água para tomar um remédio. Tomei remédio com tanto de água. Eu tomei um suco, eu chupei uma bala. Agora, comi meia torta. Comi meia torta. De quê? Torta de limão, de sei lá o quê. Tem que colocar, escrever tudo isso. Porque isso vai facilitar e aí vai entrar uma coisa muito interessante, que é a sensação de saciedade.
Porque uma coisa é fome, outra coisa é vontade de comer. E quando a gente começa a análise por esse recordatório, eu sempre digo para os pacientes, ninguém tem fome de uma caixa de chocolate, certo? Tem vontade de comer. A pessoa, quando... o estômago, ele é um órgão, é um músculo, né? Então, ele se dilata. E por se dilatar, ele pode ter uma capacidade aumentada. Eu posso ter um paciente com uma capacidade de 1 litro de comida, posso ter um paciente com uma capacidade de 5 litros de comida. Esse paciente com uma capacidade de 5 litros no estômago, ele vai comer 4 litros e ele não vai receber no cérebro a informação de que comeu demais. Então, ele vai... Ainda tem espaço para mais um Porque ainda litro tem ali. espaço. Então, o que vai acontecer? Quando o paciente te olha assim, doutor, mas eu não como nada. O que a maioria dos médicos que não é acostumado a tratar a obesidade assim? E assim, vou usar uma expressão que o paciente usa no consultório, tá? Que ele escuta isso. Gordo mentiroso. E, na verdade, ele não está mentindo, ele está passando uma informação que é verdadeira para ele. Porque como ele não encheu, ele não distendeu, ele não liberou os hormônios gástricos que levam para o cérebro essa informação, ele não vai ter essa noção. E o recordatório vai ajudar justamente a isso. Porque tu pega o recordatório e diz assim, cara, tu comeu 4 litros de comida aqui. E aí ele vai parar e vai te olhar e vai começar a se dar conta do que está passando. Aí é que ele vai analisar o que ele está fazendo com ele mesmo. Mas não é só a parte nutricional. A gente tem a parte psiquiátrica, a parte psicológica, a parte endocrinológica, a parte seja, é uma equipe clínica, que tem que multidisciplinar. ajudar nesse E processo. na Hoje a parte gente psicológica, fala na área de saúde mental, psicológica e psiquiátrica, é extremamente importante o acompanhamento no pré-operatório e no pós-operatório. Porque se eu tenho uma compulsão alimentar no pré-operatório e eu não tratar essa compulsão, eu vou transferir essa compulsão para uma outra coisa, ou eu vou continuar com a compulsão alimentar e não vou ter sucesso na cirurgia. Então, essa transferência de compulsão, essa semana eu atendi uma paciente que transferiu a compulsão da comida para a bebida, porque não fez acompanhamento no pós-operatório. Isso é até um assunto Nós aqui já que a vamos gente já chegar está lá entrando. Não, a gente já vai entrando, porque o nosso tempo está passando e a gente tem que passar por todos. Mas a doutora Natália ia fazer algum comentário, eu queria ouvir. Esse recordatório alimentar que a doutora Marília estava falando é, inclusive, muito importante para a gente diagnosticar qual é o perfil alimentar desses pacientes. Porque a gente tem muito aquela visão do paciente obeso ser um paciente compulsivo, mas a gente tem, na verdade, um leque de opções, né? Uhum. A gente tem o paciente que é beliscador, a gente tem o paciente que é compulsivo. Então, a gente percebe muito claramente essa transição da compulsão depois da cirurgia, porque ele tem a limitação mecânica, ele não consegue mais comer muito. Inclusive, essa foi uma experiência que me assustou demais. Quando o meu cirurgião era um grande amigo, na verdade, né? Então, ele filmou a minha cirurgia e ele mostrou o tamanho da dilatação do meu estômago durante a cirurgia. Eles vão infundindo soro, né? Para testar a costura, a anastomose do estômago. E ele conseguiu infundir 2 litros de soro dentro do estômago que ele excluiu. Ou seja, esse era o tamanho do reservatório que eu tinha alimentar, digamos assim. E aí eu não tinha noção dessa dimensão, eu não tinha noção do quanto eu comia. Mas quando eu comecei a refletir sobre o tamanho dos meus pratos, sobre quantos pratos eu comia, porque algumas refeições eu comia 2 pratos cheios, fazia todo sentido, né? E quando a gente entende qual é o perfil alimentar daquele paciente baseado nesse recordatório, a gente entende como provavelmente vai evoluir o controle pós-cirúrgico desse paciente. Porque, como a doutora Marília também comentou, antigamente / ainda atualmente, né? A gente vê que alguns pacientes ainda usam essa estratégia de aumentar o peso para entrar no pré-requisito de ser um candidato à cirurgia bariátrica. Se você já chega roubando, depois você provavelmente não vai ter a consciência de todas as suas responsabilidades dentro desse processo. E né? vale lembrar que às vezes, porque assim, talvez seja, né, muito fácil para quem está dentro do peso, ali o MC certinho, falar assim, não, mas ele fica trapaceando, não, mas ele isso, mas ele aquilo. Mas assim, não deixa de ser também um tipo de vício, porque a pessoa se vicia em comer.
Porque ninguém fica Com certeza. obeso sem se alimentar mal, né? Ele começa aos poucos, ele vai aumentando aos poucos de peso, e conforme o tempo passa, essa comida vai virando o vício da vida dele. É. Agora, é interessante que, já entrando nesse assunto também, o pós-cirúrgico, né? Porque assim, tem essa conscientização antes da cirurgia, para que esse paciente aceite que ele precisa mudar esses hábitos alimentares, porque senão não vai adiantar nada depois, né? Ele vai continuar comendo, ele vai engordar tudo de novo, e enfim, Ou aí então, outros tipos de adoecimentos também. A e gente vai vê substituir a pacientes comida pela que, bebida, ou né, vai pela trocar bebida, alguma por coisa. atividade sexual, por compra na internet, por Jogos. diversos tipos Ou de seja, ele só vai jogos. trocar o vício dele por Vários, outro, vários, né? vários. Eu já tive E paciente como é que que paciente, colocou às vezes- exercício físico. Aí é bom, né? Ou não? É uma compulsão, atividade Mas é física, uma não. compulsão. Mas depende. Ele correu, eu acho que várias e várias e várias maratonas, saiu no jornal e tudo mais, até que ele se lesionou. Exato. Quando ele se lesionou, ele voltou para a compulsão da comida. E Não é um movimento natural do seu corpo. O seu corpo fisiologicamente não toleraria aquilo tudo de atividade física. Você Entendi. leva o seu corpo a uma exaustão, a um Extremo. desgaste, não só articular, muscular Ou mesmo. seja, a obesidade não seria assim só um problema com a alimentação. É um problema que começa na cabeça. É o A grande pessoa tem que. centro Por isso regulador precisa de desse tudo. apoio Por psicológico isso, antes. E precisa de Antes, todo o durante e depois, né? acompanhamento É. pré e pós-operatório. Por quê? O que acontece que é importante a gente entender aqui? Só pelo fato, assim, quando tinha comentado antes ali, eu quero voltar e reforçar assim. A ideia de que a obesidade é um vício, assim, a comida é um vício, ela tem um ganho secundário, mas existe uma questão metabólica cerebral, do hormônio que eu estou recebendo no cérebro, né? E isso vai fazer com que o paciente ele tenha uma doença grave. Então, não é só o vício no açúcar, não é só o vício no carboidrato, não é só o vício na gordura. É uma doença que alterou os hormônios de trato gastrointestinal dele e alterou o cérebro dele. Alterou a forma dele ver o mundo. E a coisa é tão importante porque o paciente no pós-operatório, o paciente emagreceu, né? Ele foi lá, fez a cirurgia, está fazendo tudo direitinho, está fazendo acompanhamento Vai emagrecer, certinho, vai emagrecer. tudo bonitinho. Aí ele vai comprar uma roupa. Ou ela vai comprar uma roupa. Aí ele chega lá na loja e diz assim, eu quero uma 48. Aí a vendedora olha assim, Não, que ser você não é 42. 48. Não, tem que ser 48. E aí ele vai lá e se olha no espelho e ele não se reconhece. Ele não se reconhece porque a 42 ficou larga nele, ou nela. Tá? Então, esse acompanhamento pós-operatório é importante de todo, o psicológico, ele é importante de todos os aspectos, psicológico e psiquiátrico, né, de saúde mental. Aumenta o índice de separação, existe um índice maior de separação. Não, até porque no a pessoa pós-operatório. emagrece, depois ela tem que fazer reposição de retirada de pele. Tem essas coisas também. A gente acompanha às vezes, né? Tem Algumas sim, séries que claro. contam Até episódios existem alguns assim. pacientes que até nem precisam fazer, Uhum. tá? Mas assim, mais do que isso, é uma questão de assim, eu olhar no espelho e aí é muito comum pessoa não se ouvir os reconhece. pacientes passando no Alguma shopping, coisa no assim. espelho, cumprimentar a pessoa do espelho, que é ela própria, que é ele próprio. Então, mas eu não conheço essa pessoa. Eu acordo amanhã, vou escovar o dente, olho para o dente, mas eu não sei quem é aquele que está escovando o dente do outro lado. Não, E aí o acompanhamento psicológico vai entrar e psiquiátrico para colocar assim, não, mas essa pessoa é você. sabe uma coisa que eu acho muito triste? É quando assim, você vê que a pessoa está passando por um processo de emagrecimento e tal, e às vezes ela perde assim muito, muito peso, né? Ela saiu lá do, sei lá, cento e não sei quanto e foi para o peso dela ideal. Ela emagrece muito, só que as pessoas já se acostumaram a ver aquela pessoa com aquela bochecha enorme, com aquele pescoço gigante, grande, e de repente quando olha para a pessoa, nossa, você está doente? Eu acho que isso deve ser horrível, porque a pessoa já está lutando, né, para tentar voltar a ter saúde, para manter aquele peso que ela de repente sonhou em ter um dia, e aí a pessoa vira para ela e fala, parece que você está doente. Sobre É isso eu muito queria pela só forma como você emagrece também, né? Porque aquele aspecto que antes a gente tinha mais adoecido era de um emagrecimento que de repente era doente mesmo. São pacientes que fazem tantas alterações por medo do reganho, medo de reviver a obesidade,
que eles não atendem a nenhuma etapa dos tratamentos. Eles não consomem a quantidade de alimento que eles precisam consumir. Eles são pacientes que praticam atividade excessivamente. Eles são pacientes que entram numa rampa consumptiva que dá esse aspecto de adoecimento e que não é só um aspecto, né? Quando você vai entender esse paciente, não só metabolicamente, mas também em termos de desempenho, você percebe que é um paciente que está, eventualmente, francamente desnutrido. É um paciente que você vai fazer testes de força e ele não tem força. Eram conceitos que a gente usava, inclusive, mais para paciente com perfil idoso, né, de sarcopenia, que é um paciente que fica disfuncional às custas de perda de massa muscular e começa a ficar enfraquecido, precisa de auxílio, de andador, não consegue mais andar sozinho, não consegue mais ter independência para suas atividades de vida diária. E esse conceito não é mais do paciente idoso. A gente já antecipa tudo isso para o paciente pós-bariátrica e para o paciente obeso, aquilo também que a doutora Marília falou no início, do paciente que é obeso, mas é o que a gente chama, meio de forma leiga, assim, o fordo, né? Que tem aquele aspecto grande, parece que é forte, mas na verdade ele é um obeso, que quando você faz esses mesmos testes do paciente idoso, ele também tem a mesma fraqueza muscular. Ele tem nos aparelhos que a gente usa, né, dinamômetro e tudo mais, ele não tem o vigor muscular para as atividades que ele deveria desempenhar. Então, esse paciente que tinha esse aspecto que você mencionou, né? Poxa, parece que está adoecido. É o paciente que não fazia as reposições de vitamina e perde muito cabelo. Então, ele fica com uma aparência feia. Ele fica diferente demais, as pessoas estranham. Porque ele não está emagrecendo de uma forma saudável. Foi aquilo que a gente conversou. Ele trocou várias patologias anteriores relacionadas à obesidade dele por novas patologias relacionadas. A gente tem aquela impressão assim que a pessoa parece estar murchando, né? O músculo também está sumindo, não é só a gordura. Fica pele e osso, exatamente. Uma coisa importante que a gente comentou lá no início, que tu falou aí agora e me lembrou, que é super importante também, que é o apoio familiar. Então, a família, ela tem que participar deste processo. Precisa participar desse processo, porque senão a família vai ficar, ai não, tá emagrecendo demais, não faça isso. Vai parar quando de emagrecer? Já tá bom, vai comer só isso. Agora não precisa mais, né? Agora já pode parar de perder peso. Então, assim, a família do obeso, ela é adoecida tanto quanto o paciente, né? Então, ela precisa passar pelo processo junto de entender que a obesidade é uma doença, na grande maioria das vezes a família também é obesa, né? E fica reforçando esse comportamento. Então, se a família não passar pelo tratamento pré e pós-operatório, a família é um dos principais autossabotadores do sistema. Então, a família tem que se tratar junto e participar de todo o processo e entender qual é o objetivo daquele paciente e qual é o caminho que ele vai trilhar para chegar naquele objetivo. Agora, riscos e complicações que podem surgir depois de uma cirurgia bariátrica. Muitos pacientes têm esses problemas ou isso pode ser sanado com toda essa equipe multidisciplinar? Enfim, como é que a gente minimiza isso? A coisa mais importante para minimizar o risco cirúrgico é o acompanhamento pré-operatório, tá? Do paciente e da família. Porque a gente conhece N casos do paciente operar e o familiar vai lá e sabota. Já vai lá e leva o chocolatinho para ele, né? Do tipo assim, vai lá com um hambúrguer e uma Coca-Cola dentro do hospital, né? Então, por isso que precisa tratar a família junto. Ah, mas ele comia 3 hambúrgueres, agora é só um. Ele tomava 2 litros de Coca-Cola, eu levei só uma latinha de Coca-Cola. E o paciente morre, tá? Então, assim, hoje os riscos são mínimos. Existe um estudo de 2013 a 2014 que relacionava em 4,9 mortes por 1.000 pacientes operados. Hoje os números são menores do que esses, bem menores do que esses, tá? Então, o paciente bem acompanhado no pré-operatório, porque o paciente obeso ele já é um paciente de risco se não tem nenhuma doença, para um procedimento cirúrgico qualquer, tá? E um paciente obeso com outras doenças associadas, ele vai multiplicando os riscos. Então, o acompanhamento pré-operatório é extremamente importante para isso. Então, os principais riscos: embolia pulmonar, trombose venosa profunda, as fístulas, que é o vazamento de líquido de dentro do intestino ou de dentro do estômago para dentro da cavidade abdominal,
que é um risco, que é assim, junto com a embolia pulmonar, a coisa mais grave que pode acontecer são os riscos imediatos, né? A longo prazo, os principais riscos são inerentes à perda do acompanhamento. Porque aí ele vai ter perda de massa muscular, vai ter sarcopenia, pode trocar as compulsões, ele pode ter deficiências vitamínicas graves, gravíssimas de deixar a paciente sem caminhar, né, numa cadeira de rodas, por alterações metabólicas e nutricionais não tratadas durante esse período. Agora, é certo que a vida do paciente, ela muda depois da cirurgia, né? Completamente, né? Ele vai voltar a ter a vida social que de repente ele deixou de ter, ele vai deixar de ficar prostrado numa cama porque de repente já não conseguia mais andar, e aí a gente já está falando até de uma obesidade que eu não sei se é essa expressão realmente que se usa, obesidade mórbida, né? Que quando essa já está na super, Tem o seu super. é a super, Passou da a super mórbida. top, assim, a Master Plus. Então, assim, quais são os novos hábitos e restrições alimentares que talvez esse paciente tenha que adotar? E até vamos falar de um estilo de vida, além de todo esse acompanhamento de equipe multidisciplinar. Então, assim, o que esse paciente precisa fazer de agora em diante? Ele conseguiu emagrecer, ele fez a cirurgia. E agora? E aí a doutora Natália, que, né, Acho que é a fala top. com mais propriedade sobre isso, acho que Eu pode acho fazer que para a todo gente. esse processo de transformação e de reinserção começa no pré-cirúrgico, né? Não só nos quesitos de preparo operatório, que a doutora Marília falou, que todos os pacientes fazem, mas dentro da nutrologia, para a cirurgia metabólica especificamente, a gente prepara esse paciente de uma forma diferenciada, porque o insulto desabsortivo pelo qual ele vai passar é muito agressivo. Então, a gente já prepara esse paciente com alguns níveis de algumas vitaminas, algumas proteínas mais elevado, propositalmente, para quando ele entrar nessa fase de desabsorção e a gente começar as reposições, ele entrar, na verdade, numa manutenção, né? E uma coisa que eu sempre reforço vai ser a minha bandeira sempre em relação ao processo da bariátrica: psicoterapia. Eu fui uma paciente, até tomando essa questão que a gente conversou do enredo da família e tudo mais, eu era uma pessoa completamente gordofóbica e refratária à cirurgia bariátrica. O meu marido operou 3 anos antes de mim. Foi um momento em que a gente, de fato, quase se divorciou, porque nós vivíamos realidades completamente diferentes. E hoje em dia, falar isso, para mim, parece absurdo, sendo eu mesma falando, né? Mas enquanto ele vivia um processo em que ele lutava pela vida dele, em que ele lutava pela saúde dele, eu vivia completamente na contramão e era essa pessoa pouquíssimo colaborativa que a doutora Marília citou. Então, eu esbanjava um almoço farto enquanto ele estava lá na dietinha líquida dele, e isso afasta muito a gente. Então, esse paciente que é candidato à cirurgia metabólica, bariátrica, que vai atravessar esse processo de emagrecimento, ele precisa ser reinserido como um todo nos hábitos entre os amigos. É um paciente que não vai conseguir participar inicialmente das festividades da forma como os outros estão participando, a ingestão da bebida alcoólica, os tipos de alimento. A gente precisa priorizar sempre nas nossas refeições a quantidade da proteína, a ordem de consumo dos alimentos muda, porque senão você favorece síndrome de dumping, você favorece outras desabsorções. Então Isso tem repercute. uma ordem, eu fiquei curiosa agora. Quando Tem você uma fala ordem, é o quê? É quando você cru, é monta o líquido? seu... Não, assim, quando não você sei. monta o seu prato, o primeiro que você precisa consumir é a proteína. Ah, Um é? paciente, por exemplo, convencionalmente, que não é bariátrico, que está começando uma dieta, a gente sempre fala, começa pela salada, pelo Começa legume, pela que vai dando salada. aquela saciedade e você depois consome o resto. O bariátrico precisa começar pela proteína. Não só para ele garantir aquele aporte de proteína, mas também para ele evitar o dumping, começar a produzir os hormônios na ordem certa, os hormônios digestivos, né, as substâncias digestivas,
para ele absorver da forma correta e não ter aquele pico hormonal que vai levar a síndrome de dumping com hipoglicemia, com toda aquela sintomatologia que varia de paciente para paciente. Uma dúvida, quando a gente fala assim, de primeiro a proteína e aí depois os outros alimentos e tudo mais, isso se encaixa tanto para um paciente que se alimenta de carne quanto para um vegetariano, Sim, tanto sim. faz. Primeiro é a proteína, seja ela vegetariana, seja ela de origem animal. Entendi. Primeiro você precisa dar esse estímulo para o seu trato gastrointestinal para começar a liberação hormonal e aí começar aquela cascata e depois você entra com carboidrato por último para ser digerido e a insulina já está ali num nível mais ou menos que não dê aquelas variações glicêmicas Aqueles picos, que né? são as responsáveis pela síndrome de dumping, né? Entendi. Por exemplo, quando uma outra nuance, né, dessa reinserção do paciente bariátrico. Quando eu entrei aqui hoje, isso já é mais natural para mim. Mas quando eu entrava num lugar antigamente, eu avaliava todo o cenário e pensava aonde eu caibo, aonde eu não caibo. Aonde eu fico confortável, aonde eu não fico. Aonde eu estou exposta, o meu corpo, a minha barriga, o meu braço, a minha papada, aonde eu fico um pouco mais desapercebida. Hoje eu estou aqui sentada numa cadeira junto com todas vocês, que tem braço, que é uma coisa que restringe principalmente a mulher por causa do quadril. Eu estou de perna cruzada, que era uma coisa que antigamente seria inimaginável para mim com os meus quase 130 quilos, né? Aquele paciente vai ter hábitos diferentes. Então, se porventura num dia de trabalho o grupo vai todo almoçar em algum lugar, ele muito provavelmente está com a quentinha dele dentro da marmitinha, porque essa é a nova realidade dele, que precisa comer de pouquinho em pouquinho, fracionado várias vezes ao dia. Então, assim, da hora que você abre os olhos de manhã até a hora que você vai dormir de noite, todo o seu dia está transformado Muda pela tudo, sua nova vida. completamente. E se você não tiver a certeza de que você é o principal alicerce de toda essa transformação. Você pode ter o melhor nutricionista, o melhor nutrólogo, o melhor terapeuta, você pode estar na mão do melhor cirurgião. O seu processo vai falhar em algum momento, porque você é o grande protagonista dessa história. A própria Você é o pessoa vai grande se pilar. sabotar, né? A gente fala hoje muito mais de equipe interdisciplinar, né? Multi é uma coisa meio polarizada. A gente tem que se comunicar com aquele doente, eu tenho que saber o que a nutricionista está fazendo, eu tenho que saber se ele está desenvolvendo algum distúrbio cognitivo, alguma outra compulsão com o psicanalista, a gente tem que se comunicar. Mas quem é o grande centralizador de toda essa equipe multi? O paciente, eu. Eu preciso centralizar tudo isso, eu preciso ter noção das minhas responsabilidades, eu preciso alinhar as minhas expectativas, entender o que é possível e o que não é. Eu preciso ter noção do que de novo está acontecendo ao meu redor comigo mesmo, o que eu posso mudar, o que eu posso transformar. O meu processo de emagrecimento aconteceu como vai acontecer com todos os pacientes, mas quando eu entendi que eu estava num deserto, completamente sozinha, sem pessoas adequadas que sabiam manejar o meu pós-operatório, e eu estava percebendo claramente no meu dia a dia que eu estava deteriorando, foi quando eu comecei a cursar a nutrologia, foi quando eu comecei a melhorar muito a minha performance e os meus resultados, foi quando eu comecei a entender que a dinâmica da minha família precisava também mudar. Então, o meu marido, a essa altura do campeonato, já estava vivendo um reganho de peso, já tinha operado, já estava reganhando e voltou a perder peso junto comigo, voltou a me acompanhar nas atividades físicas. A rotina alimentar das minhas filhas mudou completamente. Então, assim, foi um cenário que a minha prática, o meu sofrimento e a minha solidão me levaram a uma transformação que repercutiu não só na minha performance, mas em tudo que estava ao meu redor. E a gente precisa estar muito atento a toda essa transformação, porque ela está no mínimo detalhe. No mínimo detalhe. Se antes de operar eu não cabia dentro de um leito para entubar um doente, como médico intensivista, dentro de uma pandemia em que eu estava desse tamanho e tinha que me enfiar num espacinho pequenininho, isso repercutia completamente na minha rotina, no meu dia a dia como médico intensivista. Hoje, eu passo em buraquinhos que eu, às vezes, penso, será que eu vou caber aqui? E eu caibo. Mas é uma dicotomia de autoimagem, você busca, sim, roupas de tamanho maior, pessoas não te reconhecem na rua. Então, assim, é uma reinserção
que é sua e é dos outros também. É um processo. A gente tem que estar muito pé no chão e ciente do nosso processo. E falando só um detalhe assim sobre o pós-operatório imediato, eu acho que tem uma coisa importante da gente comentar, que assim, e quando é que as coisas começam a melhorar, né? Do ponto de vista de doenças, a grande maioria dos pacientes sai do hospital sem medicação para pressão alta e para diabetes. Então, é imediato essa virada de chave. Quando ela falou ali na explosão metabólica, me veio exatamente isso na cabeça. Porque não é uma coisa que do tipo assim, tu operou hoje, daqui a 4 meses as coisas vão começar a acontecer. Não é. Operou hoje, amanhã já está acontecendo essa coisa metabólica. Toda essa explosão metabólica está acontecendo no dia seguinte da cirurgia, no mesmo dia da cirurgia. Por isso, esse preparo pré-operatório é tão importante, porque o paciente precisa saber disso. Ele precisa saber que ele pode sentir dor, e que se ele sentir dor, qual é a medicação que ele pode tomar. Ele tem que saber que ele vai sentir náusea, ele tem que saber que ele tem que aprender a mastigar a comida antes, gente. Mastigar a comida. Porque geralmente a gente, na correria, Parece mastiga direito, simples, né? mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas não sabe mastigar, né? O paciente no pré-operatório que não tem os dentes da mastigação, ele precisa colocar esses dentes antes. Não pode ir para a cirurgia sem isso. Por isso que essa avaliação pré-operatória dessa equipe interdisciplinar não é uma coisa estanque. Tipo assim, doutora Natália, vou chegar aqui hoje no seu consultório, a senhora me dá um laudo para fazer cirurgia bariátrica? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Existe um preparo, porque isso vai ser o que vai dar o resultado final. E o resultado final, como eu disse antes, meu objetivo é aquele, qual é o caminho que eu vou trilhar para chegar lá. E o caminho é esse acompanhamento interdisciplinar pré e pós-operatório. E uma coisa muito legal também que eu acho sempre importante a gente considerar é sobre os resultados, né? Os desfechos, em que a gente sempre fica muito atento àquela coisa de tô na curva do peso esperada, beleza, estou mantendo as minhas taxas ali, o ferro está tudo bem, a vitamina D, a B12, a proteína, está tudo legal. Hoje em dia, a gente tem um critério de sucesso terapêutico da cirurgia bariátrica metabólica, que é a autorrealização do paciente. Então, que não existia. Então, se esse paciente, independente do peso, independente das taxas dele, do controle das comorbidades, se ele consegue adentrar esse processo de ressocialização, se ele, por exemplo, poxa, eu não aguentava sentar no chão para brincar com os meus filhos, e hoje eu já consigo ir para o parque, eu já consigo jogar futebol, eu já me sinto mais bonita. Essas autorrealizações, essas conquistas são um critério de sucesso terapêutico oficializado da cirurgia bariátrica metabólica, independente dos outros controles, né? A vida da pessoa ganha um novo sentido, né? Um novo sentido. Desde que a pessoa, e assim, eu quero frisar o que ela falou muito bem, a doutora Natália falou muito bem, mas eu preciso frisar isso. É o senso de autorresponsabilidade. Sim. Né? E eu sempre digo para o paciente, assim, a cirurgia bariátrica, ela não é uma cirurgia que cura a obesidade, não é. A obesidade não tem cura, né? Exatamente. Ela eu sempre digo, uma ferramenta que o paciente pode usar da maneira adequada ou não para mudar o estilo de vida e para conseguir o objetivo que ele quer. Mas isso depende do paciente. Ela falou e eu vou ter que falar de novo porque é super importante. Pode ter o melhor cirurgião, a melhor equipe, o melhor tudo. Se o paciente não assume o controle, a sua responsabilidade no processo, no jogo todo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Em algum momento o paciente vai se auto-sabotar. Isso é na nossa vida como um todo, né? Não é só com obesidade, isso é para tudo na vida da gente. Se a gente não dormir direito, a gente sabe que no dia seguinte, além das olheiras, a gente vai ficar mal-humorado, a gente não vai render no trabalho. Se você não pega sol, vai ficar sem a vitamina D, o hormônio, enfim, e vai ter outras debilidades, enfim. É um todo, né? O ser humano é um ser integral e a gente precisa cuidar de todos os aspectos da nossa vida. Gente, o bate-papo foi maravilhoso. Eu amei a nossa conversa, principalmente
pelo relato pessoal que a doutora Natália trouxe. Muito obrigada por dividir com a Obrigada. gente a sua experiência, sabe? Eu acho que não é todo mundo que talvez tenha coragem de abrir dessa forma. Então, assim, foi fantástico. O nosso tempo realmente já acabou, mas eu vou abrir para vocês, de repente, deixarem aí um apelo ou uma mensagem bem curtinha para as pessoas que estão nos assistindo. Vocês podem até olhar direto na câmera se quiserem. Então, assim, deixem uma mensagem de incentivo e de apoio para quem, de repente, está acima do peso e, de repente, está procrastinando uma decisão que precisa ser tomada. Quem sabe até não tenha que passar por uma bariátrica, talvez uma mudança no estilo de vida já seja suficiente. Então, vamos lá, 1 minutinho para cada uma. Rapidamente, só lembrando que índice de massa corporal acima de 25 ou mais, ou seja, pacientes com sobrepeso, já tem um aumento de índice de mortalidade relacionado ao excesso de peso, mesmo nem estando obeso ainda. Então, o que eu acho mais importante é cuidar no começo, cuidar na criança e cuidar daquele que está ganhando 1 quilinho. Ganhei 1 quilo esse mês, daí daqui no outro mês eu ganho mais 1 quilinho. Então, esse eu acho que é o ponto-chave. E quem já chegou na obesidade é uma doença, gente. Vamos tratar porque aumenta o índice de mortalidade. É isso aí. Bom, acho que o que eu tenho para reforçar é que vocês não estão sozinhos e a caminhada não chegou ao fim, né? A gente muitas vezes desiste, a gente enfraquece, a gente se sente no fundo do poço, a gente acha que não tem jeito mesmo, deixa para lá e vai retroalimentando esse ciclo. Essa chave está na sua mão. E tem muita gente aqui não só querendo tratar, mas querendo cuidar de vocês. Então, assim, esse processo não precisa ser tão solitário e tão doloroso. Entrem em comunhão com as pessoas que cuidam de vocês, né? Não precisa ir naquele nutricionista porque ele é o melhor, o mais bem divulgado do mercado. Tem que ser uma pessoa que você se alinhe, tem que ser uma pessoa com quem você se dê bem, tem que ser uma pessoa com quem você se sinta confortável em ser cuidado e em compartilhar todas as intimidades desse processo, porque tem muito recurso, tem muita possibilidade e a gente não pode vendar os olhos para isso e fingir que nada está acontecendo, né? A gente tem muita vida bonita aí pela frente para ser muito bem vivida. É isso aí, É gente. isso. Muito obrigada, viu? E a gente Obrigada a agradece vocês. também aos nossos amigos que participaram até agora, nesse momento com a gente, desse episódio. E desejamos para você muita saúde, que você se encontre nesse caminho, se você está passando por esse vale, por esse deserto, que você busque ajuda e principalmente que você se ajude, né? Nós agradecemos então a sua companhia, lembrando que aqui no Hospital Silvestre, salvar é a nossa natureza. Então, até o nosso próximo episódio. Fique com Deus e um abraço para você.